A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do SMV. Eu sou a Rosana Gonçalves, eu sou sócia-diretora da agência 2DCB de Bauru. Nós somos uma agência especializada em comunicação integrada, basicamente em indústrias, né? Os nossos maiores clientes são indústrias. Eu sou designer formada pela Unesp e doutora em ergonomia. E eu vim bater um papo aqui com vocês sobre a comunicação nas indústrias, que é uma coisa que a gente faz com bastante regularidade, e eu gostaria de conversar um pouquinho sobre essa experiência. Nesse bate-papo, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência como agência de comunicação nas indústrias. Principalmente agora no digital, que tem tido essa alta demanda por causa da pandemia, né? Então, nesse momento, foi a comunicação digital, que já era muito importante, ela se tornou vital para as empresas e também para as indústrias, que aí tem a comunicação B2B, B2C e toda essa cadeia, incluindo a comunicação interna, o marketing interno, o endomarketing, e todos esse elo, essa cadeia que forma essa comunicação integrada. Bom, a indústria na era digital, só para a gente contextualizar um pouquinho, se a gente voltar aí às 5 maiores inovações que tiveram para a indústria, para a gente contextualizar a importância da internet e da era da comunicação digital. Então, se a gente pegar as 5 maiores inovações que mudaram a realidade da indústria, a roda, o motor a combustão, o telégrafo e o transistor, e depois a internet. Então, quantos anos se passaram até que a internet chegasse, viesse fazer parte da nossa realidade, e que hoje a gente já não consegue mais viver sem esse canal, sem esse meio que se tornou tão importante. Encurtou distâncias, aproximou as pessoas, até um paradigma, né? Aproximou ao mesmo tempo que afastou. Hoje as pessoas estão muito mais conectadas em vários níveis, em diversas plataformas e ferramentas, e se distanciaram. Por outro lado, a internet aproximou pessoas, nos aproximou da família que mora longe, nos aproximou de fornecedores, democratizou a informação. Isso foi muito importante. Então, a informação que antes ficava tão restrita a livros, a impressos, a bibliotecas, hoje ela está democratizada, e graças a Deus, né, gente, porque isso facilitou muito o trabalho. Então, quanto a gente teve de evolução e quanto significou a chegada da internet. Só para ter um parâmetro, se a gente pensar nas primeiras máquinas que foram colocadas nas indústrias, até a gente chegar nos smartphones, se passaram 300 anos. Hoje a gente nem consegue imaginar quantas inovações surgem num período curto de 10 anos. Então, 300 anos para a gente chegar em uma inovação que hoje é tão essencial, tão presente na vida das pessoas, e isso evolui a cada dia. Então, no momento que a gente está conversando aqui, alguma tecnologia já está se tornando obsoleta, e as coisas a velocidade com que isso vai acontecendo, acho que nos surpreende cada vez mais, né? Quem não tem saudade, quem não se para, às vezes, pensando, poxa, como o tempo está correndo rápido, como o tempo está passando rápido. Pelo menos para mim é assim, eu acho que o tempo está rápido demais. Mas isso muito em função da tecnologia. Às vezes as pessoas esperavam dias para receber uma carta, e hoje a gente não consegue esperar segundos por um retorno, né, por uma resposta de WhatsApp. Então, tudo isso vem acelerando a nossa vida, vem encurtando o tempo, mas pelo lado bom, vem trazendo muitas formas de agilizar o trabalho, de agilizar os processos, e isso vem fazendo uma diferença enorme. E aí, quando a gente fala nisso, acelerar, e fala em produtividade, a gente chega nesse conceito da indústria 4.0.
Esse conceito ele nasceu na Feira de Hanover no ano de 2011, né, um dos mais importantes eventos do mundo de tecnologia, de inovação, e lá surgiu esse conceito da indústria 4.0, que nada mais é do que usar a tecnologia, usar todas as vantagens, todos os acessos e todas as facilidades que a tecnologia nos traz para aumentar a produtividade, e na indústria isso é muito importante, então a indústria ser capaz, pela integração das tecnologias, de produzir cada vez mais, pelo digital, por estar conectada, melhorar a experiência do cliente. Então, hoje, é claro que vocês estão ouvindo o tempo todo falar em experiência do cliente. Hoje, os clientes, eles não compram mais produtos, eles compram experiências. A gente tem ouvido falar disso há muito tempo. E hoje isso está muito presente na realidade e principalmente das indústrias. Eles querem entender essa jornada do cliente, entender como esse processo se dá para poder interferir cada vez mais, interferir de uma forma boa, obviamente, para poder melhorar essa experiência. Então, desde que o produto, hoje se pensa, desde que o produto está sendo produzido, ele está lá na linha de produção, já está se pensando na experiência do cliente, até o momento que esse produto chega para ele, como vai se dar o pós-venda. Então, tudo faz parte, a cadeia toda faz parte da experiência do cliente. E isso só é possível com a tecnologia, com a digitalização. Então, a gente consegue fazer todo esse rastreamento do processo e trazer o cliente para muito perto. Quantas empresas, hoje, quantas indústrias não promovem entregas na fábrica do produto, não promovem visitas à sua linha de produção, tudo para que o cliente esteja cada vez mais perto dele, tudo para que o cliente viva aquela experiência de saber que o seu produto está sendo produzido, principalmente indústrias de grande porte, vamos falar aí de automóveis, de maquinários, que é possível que o cliente veja desde que o produto dele está nascendo, às vezes até no projeto, na engenharia. Então, como que todo esse processo se dá? Porque isso traz o cliente mais para perto, isso aproxima, isso faz com que ele se sinta parte de tudo isso. Isso é muito importante hoje dentro dos conceitos de experiência do cliente, né? Então, quando a gente está falando aí de aceleração da comunicação, a gente pensa logo assim, a gente está falando em experiência do cliente, a gente está falando em indústria, a gente está falando em varejo que anda muito rápido, bancos muito mais rápido ainda, né? Quantas inovações dentro da comunicação e dentro do marketing chegam por meio dos bancos, que eles estão muito à frente, eles estão muito conectados, muito ligados ao seu cliente, é super importante para eles, né? Então, muitas coisas chegam desses players. Então, e na indústria, como que isso acontece? Será que esse marketing, ele está acompanhando toda essa tecnologia? Ele está absorvendo? Como que está a experiência do cliente? Como que o marketing na indústria está lidando com isso? E aí, quando a gente fala nessa comunicação, nessa inovação, aí a gente já vem para o Big Data, já vem internet das coisas, realidade virtual, inteligência artificial, enfim, uma série de recursos que a tecnologia está nos trazendo, e como que esse marketing, essa comunicação vem absorvendo tudo isso e vem mudando a realidade da comunicação na indústria, né? Então, aí, eu até pergunto para vocês, o que vocês acham, né? Quem quiser deixar aí comentários depois a respeito de como que vocês veem essa transformação da comunicação e do marketing na indústria quando chega essa indústria 4.0 e quando toda essa experiência do cliente passa a fazer diferente. Bom, e agora eu vou falar para vocês da nossa experiência como uma agência que atende esse nicho de mercado. A nossa experiência mostra que não, tá? Que essa comunicação e esse marketing, eles ainda não conseguiram absorver. Então, qual que é a realidade que a gente vê hoje nas indústrias e como a gente lida com isso? Porque isso vem muito lentamente, né? Então, as novidades e todo esse processo, como na indústria a gente encontra uma realidade diferente de comunicação e de marketing, eu vou sempre estar falando dos dois aí, porque eu vou falar um pouquinho disso mais à frente com vocês, eles andam muito ali de mãos dadas, teoricamente,
mas não é bem isso que acontece na prática. Deveria, né, gente? Deveria a comunicação e o marketing estarem totalmente integrados, para que essa experiência do cliente pudesse ser otimizada, potencializada, na verdade, né, pudesse ser potencializada, e esse processo acontecesse de uma forma muito mais, não vou dizer natural, não é natural, porque é uma coisa totalmente, a gente tem que construir toda essa experiência, né, mas que ela pudesse acontecer de uma forma mais eficaz, vamos dizer assim, tá? Então, o que a gente vê hoje é uma comunicação muito fragmentada, né, dentro das indústrias. E por que que isso acontece? Por que que eu acho que isso acontece? Porque os processos, a indústria, ela tem processos administrativos muito diferentes daquilo que a gente encontra num negócio, numa loja, numa cadeia de lojas, em outros negócios de serviço, porque ela tem todo aquele processo de gestão, de compras, toda uma, eu não gostaria de chamar de burocracia, mas soa bem isso, que talvez trava alguns processos, e o marketing e a comunicação, eles são processos muito dinâmicos, e que talvez essa estrutura tão rígida da indústria não dê a liberdade que esses departamentos, esses profissionais precisem para exercer plenamente as suas funções. Outro fator que acontece também é que muitas empresas, elas não têm um departamento de marketing estruturado, e às vezes com os profissionais certos ali se encaixando nas funções. Muitas empresas, elas vêm de um crescimento e o departamento de marketing é acomodado, às vezes com profissionais que já estão dentro da empresa, que estão crescendo ali dentro da própria empresa, começaram ali muito jovens e vêm numa progressão profissional, né, numa progressão de carreira, e às vezes nem sempre esse pessoal está conectado com o que está acontecendo, conectado com o mercado e com a velocidade que essa experiência do cliente precisa. Então, a gente vê, assim, muitas soluções provisórias, muitas soluções caseiras que entram ali, às vezes achar que conhece a realidade do cliente, pouca pesquisa, enfim. Então, muitos processos fragmentados, e isso dificulta bastante essa eficiência que a comunicação precisa ter, tá? Então, em muitos grandes, quando eu falo fragmentada, grandes distâncias, sabe, de departamentos. Às vezes eles são pequenos feudos dentro da empresa, que respondem sozinhos cada um por sua área e perdem aquela coisa tão importante da integração, principalmente quando a gente está falando de público interno, de comunicação, de marketing e de departamento comercial. Todos esses departamentos, eles têm que estar perfeitamente integrados, para que aconteça uma projeção dessa comunicação para o mercado, para que todo aquele processo que é construído, ele ressoe da mesma forma para o mercado. Quer dizer, não tem como você estar falando, você criar uma expectativa dentro de casa, de marca, posicionamento de marca, como que você quer que o seu produto ou sua empresa fique conhecido no mercado, se isso não ressonar da mesma forma para fora da empresa. Então, às vezes acontece muito isso. Dentro da empresa, nem sempre esse processo está claro, e quando está, eles não conseguem fazer com que isso ressoe da mesma forma para fora. E às vezes até acontece o processo contrário, prepara muito bem o que vai para fora, mas esquece que tem um público interno ali que tem que estar perfeitamente conectado. Tem que estar perfeitamente conectado com o discurso, com o tom de voz, com os valores dessa empresa, as expectativas de futuro dela. Então, toda essa cadeia, ela tem que estar perfeitamente conectada. Então, quando a gente fala de comunicação e de marketing, a gente não está falando somente da relação empresa e cliente final, né? E às vezes na indústria isso acontece. Às vezes a indústria, ela tem que impactar, ela opera por meio de distribuidores, né, de representantes, de revendas, enfim, de parceiros comerciais, porém ela também tem que impactar o cliente final,
né? Porque o cliente final, ele tem que conhecer essa marca, ele tem que estar em sintonia com a marca, né? Ele tem que conhecer o produto, o serviço, para que ele possa solicitar isso lá no ponto de venda ou lá na distribuição, enfim. Ele solicita no ponto de venda para o distribuidor e assim cria toda essa cadeia. E às vezes é esquecido que essa comunicação ela precisa ser feita com todos esses canais. Então, quando eu estou falando que tem que ressoar para fora, dentro e fora, então a gente tem que pensar que os stakeholders dessas empresas, né, mesmo que ela seja B2B, ela tem o B2C, que ela tem que comunicar com os clientes finais, seus fornecedores, ela tem que ter uma boa imagem junto ao poder público, uma boa reputação de marca, as entidades de classe, instituições financeiras, ter um bom relacionamento com a empresa, com a comunidade, que é muito importante. Às vezes se esquece que a comunidade que está no entorno daquela empresa, ela também tem que ter uma boa percepção dessa empresa. Ela tem que conhecer. Poxa, essa empresa está aqui na minha comunidade, está no meu bairro. Nossa, é muito importante. Nossa, essa empresa, ela está na minha cidade. Eu acho muito importante essa empresa estar na minha cidade. Ela traz empregos, ela contribui com a preservação do meio ambiente aqui. Então, enfim, o que você quer? Como a sua empresa quer ficar conhecida? Então, uma reflexão precisa ser feita para que esse plano que é traçado, ele chegue a todas as pessoas que se relacionam com essa empresa, tá? Então, até stakeholders eventuais, nem sempre é um stakeholder fixo, mas às vezes, eventualmente, a empresa participa de alguma ação que tem ali stakeholders eventuais e que também precisam estar em sintonia com a comunicação, com os valores, com todo o projeto de branding e de serviço dessa empresa, né? Então, precisa falar com todo mundo? Sim, precisa falar com todo mundo. E mais importante do que falar com todo mundo é ter uma coerência no discurso. Precisa falar com todo mundo e precisa falar com coerência. O discurso não pode mudar. Com meu colaborador eu vou falar só o que interessa para ele, aí já coloca um filtro. Fornecedor? Não, fornecedor ele é obrigado a nos fornecer, então eu estou pagando, então vamos lá. E não é assim, né, gente? A gente sabe que a empresa depende do fornecedor, a indústria principalmente depende demais, uma cadeia produtiva toda pode parar se existe o problema com o fornecedor, se existe uma falta de uma matéria-prima. Então, todos são importantes nessa cadeia e a todos tem que ser dado o devido valor, tá? E aí eu estava falando antes sobre o marketing e a comunicação, como eles têm que andar juntos, sim, de mãos dadas, né, dentro da empresa, e nem sempre isso ocorre. Nem sempre eles estão em sintonia, e aí quando a gente está falando, porque tudo nasce, se as estratégias nascem no marketing, quem vai ser o responsável por fazer isso reverberar é a comunicação. Quem vai ser responsável para que escolher os canais e fazer com que isso chegue a cada público de maneira adequada é a comunicação. Tá? Então, as estratégias que o marketing traça em sintonia com o comercial, porque o comercial ele é um cliente do marketing, né? Ele está ali, ele depende das ações de marketing para escalar suas vendas. Então, se o marketing está traçando uma estratégia, ele está fazendo todo um trabalho para atender uma demanda comercial, ou seja, uma demanda institucional de fortalecimento de marca, ou de posicionamento de marca, a comunicação está ali para fazer isso reverberar. Então, é muito importante que estejam de mãos dadas. E nem sempre isso acontece. E nem sempre isso tem uma sintonia, né? Como eu falei desses pequenos feudos que costumam acontecer, às vezes até porque, se eu conversar com ele, ele vai levar o mérito, não, mas o mérito é meu. Então, isso é mais normal do que possa se acreditar, principalmente em empresas de estruturas tão rígidas, tá? E como é o caso que acontece em muitas indústrias. Eu vejo muito pela experiência, assim, cuida-se do projeto, cuida-se da engenharia, do serviço, da qualidade, e o marketing é um departamento que nasce depois, ele vem ali quase que como uma consequência, né? E acaba não se estruturando tão bem, e deveria.
Porque se esse produto vai ser colocado no mercado, como esse produto vai se comportar, como essa marca vai ser afetada pela qualidade ou a falta de no mercado, isso tudo vai depender do marketing da comunicação. Né? A comunicação muitas vezes tem que ser acionada até para resolver um problema ali de produto que aconteceu. Né? Então, aí corre a comunicação para fazer um gerenciamento de crise, então, muito importante. E aqui também colocando o endomarketing e a comunicação interna para também ter essa diferença aí. Da mesma forma que a gente faz todo um processo de marketing, de estratégia para a marca, para o produto ou para o serviço, para o mercado, para a porta para fora, a gente tem que fazer isso também da porta para dentro. É aí que entra o endomarketing. Então, o endomarketing também envolve estratégia, também envolve conquista de cliente, que é o seu cliente colaborador. Então, aquela pessoa que está ali trabalhando, e em muitos casos, isso é tão importante porque, por exemplo, se nós pegarmos uma indústria que produz açúcar e etanol, esse cara que está ali produzindo, que é uma produção dura, quem conhece um chão de fábrica de açúcar e etanol vai entender, vai saber do que eu estou falando, é um chão de fábrica duro, é um trabalho difícil, né, um trabalho árduo, não que os outros não sejam, quer dizer, estou citando esse como exemplo, porque é bem impactante um chão de fábrica dessa cadeia. E quando ele sai porta para fora, ele não vai necessariamente ver o produto dele numa prateleira, ele não vai necessariamente ver o produto, porque às vezes, dependendo da empresa, ela vende isso como commodity, vende isso lá no mercado de valores, isso ela vende para grandes empresas em lote, eu não vou ver, o açúcar foi vendido para a Coca-Cola, entrou na produção da Coca-Cola, e aí, cadê meu produto? Cadê o produto que eu fiz, que eu produzi com tanto suor ali? Não tem. Então, essa pessoa tem que ser muito impactada pela empresa. Ela tem que sofrer uma conquista da empresa. E aí vai entrar o marketing, a comunicação interna. O marketing para vender, entre aspas, essa marca para o colaborador, para ele mostrar a importância do trabalho dele e vender essa marca como uma grande marca, assim como ele faz com o mercado, e a comunicação que vem integrar, que vem mostrar para ele a importância do trabalho dele, que vem comunicar, que vem trazer as notícias de fora para dentro. Olha, nossa empresa teve uma conquista, saiu na revista Valor Setorial como uma empresa grande, essa empresa ganhou prêmio como melhor empresa do agronegócio, enfim. Então, a comunicação interna, ela vai fazer esse papel de motivação, de mostrar para esse funcionário qual que é o resultado do trabalho dele lá fora. E o endomarketing vai fazer essa conquista desse colaborador para que ele seja um embaixador da marca. A gente ouve muito falar em ser embaixador da marca, né? Então, que é aquele cara que veste a camisa e que tem orgulho de trabalhar na empresa porque ele reconhece aquela empresa como uma grande empresa. Tá? Então, aí entra o papel desses dois departamentos, sempre juntos, um fazendo as estratégias e outro fazendo com que isso reverbere para os públicos de interesse. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. E aí a gente chega num momento de pandemia inesperado, um momento que acho que nem a gente nem vendo os filmes de ficção, a gente imaginou, a gente não se via talvez dentro daquele cenário, e realmente o que hoje assolou o mundo todo é um cenário de ficção, né? Um vírus, que a gente não conhece, que a gente não vê, algo que a gente não tem ideia de onde está, mas que pode impactar de forma muito dura, e impactou de forma muito dura todas as pessoas, no seu trabalho, na sua vida pessoal, nas suas relações, e as empresas se viram acuadas
aquelas empresas, principalmente aquelas que ainda não tinham entrado na era digital, não tinham feito esse processo de digitalização no processo e nem na comunicação. Às vezes fez no processo, mas não fez na comunicação, não achou tão necessário nesse momento, vamos deixar para mais tarde, e o mais tarde pegou muita gente aí de calças curtas, né? Então, o mais tarde fez com que as pessoas corressem atrás desse digital, que eles corressem atrás do, vamos dizer assim, do prejuízo de não ter tomado essa decisão quando ela deveria ter sido tomada, e aí a gente vê um cenário onde a gente tem que estar no digital, né? A gente vê aí um WhatsApp funcionando como nunca, quem gosta de números, 1,5 bilhão de usuários ativos mensais até o final de 2017, 3 anos, se contarmos a evolução da tecnologia, que acabamos de falar que anda a passos tão largos, quanto que isso já significa hoje, né? Então, imagina todas essas pessoas ali conectadas numa ferramenta, tentando resolver as coisas. O WhatsApp, muitas empresas, ele chegou para agilizar o processo de produção, então amplamente utilizado, e muitas vezes de forma errada, porque ainda não se tinha, então vamos para o que é mais rápido, o WhatsApp é mais rápido, está aí disponível, é gratuito, vamos resolver isso, né? Então, uma mudança que poderia ter ocorrido de uma forma tranquila, de uma forma muito consciente, ela está acontecendo de uma forma atropelada pela necessidade. Então, impactou, o não estar no digital impactou de uma forma brutal as empresas que não estavam nesse cenário. A gente que trabalha, que está aí no mercado, quantas pessoas, quantas procurando e querendo se inserir nesse universo. E não é tão simples assim, né, gente? Vocês sabem que é um processo que demanda trabalho, demanda esforço, demanda investimento. As redes sociais não são gratuitas, elas são pagas e muito bem pagas. Quem não paga hoje não consegue chegar ao seu público, né? Ao mesmo tempo que traz essa facilidade da segmentação, de você poder chegar e bater na porta daquela pessoa que te interessa, fazer com que ela te receba e te ouça, ao mesmo tempo traz também a questão de você ter que investir, você ter que mudar sua cabeça, né? Você ter que fazer essa transformação digital primeiro na pessoa, primeiro nas pessoas que vão estar envolvidas no processo e depois no processo. Então, não dá para do dia para a noite, olha, abri minha página no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e minhas vendas aumentaram 40%. Isso não acontece, a gente sabe que tudo isso é um processo que demanda bastante esforço. E aí a gente se deparou com essa realidade, das empresas correndo para o digital e querendo resolver todo aquele problema de anos aí em apenas meses e muito poucos meses, às vezes até em dias e semanas, né? E isso não é possível acontecer. E aí também a gente se deparou com uma questão que há muito tempo é conversada, mas nunca um debate tão finalizado, assim, porque não dá para ter certeza. E aí, dá para abandonar tudo que tinha até hoje? Mas eu fazia a minha comunicação pelo jornalzinho interno da empresa, dá para eu abandonar o offline de uma hora para outra? Como que se dá esse processo? A gente sabe que está num processo de transformação, nós estamos vivendo um processo de transição, né? Então, a gente tem aí um choque de gerações, então a expectativa de vida está permitindo que as pessoas vivam mais tempo, a medicina, os avanços, né? Pessoas vivam mais tempo, elas trabalham mais tempo. Hoje soa quase como um absurdo a gente ouvir que um idoso, ele é considerado idoso pela Organização Mundial de Saúde a partir dos 60 anos. Uma pessoa de 60 anos, hoje, dentro da nossa realidade, é uma pessoa jovem, é uma pessoa que está em plena capacidade funcional, né? Ela trabalha, ela tem toda a sua vida, ela é capaz de gerir a sua vida, suas decisões. Desse processo tão antigo, elas já são aposentadas e, na verdade, acabam exercendo outras funções, ou na família, ou até arrumando um outro emprego, porque a gente sabe que uma pessoa nessa idade, ela está
plenamente ativa. Tanto é que em alguns países, como o Japão, hoje, para ser considerado idoso, a pessoa tem que ter 75 anos. Uma pessoa de 60 anos lá é ainda uma pessoa em plena atividade. Então, com 75 anos, ela sim é considerada uma pessoa idosa. Tem outros países, eu não me lembro agora de memória, mas o Japão é um país que eu posso citar que ele já mudou essa legislação, né? Então, quando a gente tem quando a gente tem pessoas de gerações muito diferentes, ao mesmo tempo que a gente tem essas pessoas que estão ficando mais tempo no cenário de trabalho, com essas pessoas que estão sendo inseridas, que vêm com uma mentalidade totalmente diferente, a gente está vivendo uma transição. Então, não dá ainda para abandonar todos os canais. Ah, mas qual é o momento certo? O momento certo, quem vai ditar isso é o seu cliente, né? Que a gente viu ali atrás, que são muitos. Então, às vezes, em alguns momentos, a gente vai ter comunicação voltada para cada um, né, para cada grupo. Então, eu não vou estar só no digital. Então, hoje, a decisão de estar 100% no digital, ela não pode atender ninguém, a não ser que a empresa seja totalmente voltada, o seu serviço, o seu negócio, né, o seu produto seja totalmente voltado para um público que esteja 100% no digital. Isso a gente consegue com pesquisa, né? E a gente desenvolver, às vezes, até mesmo pesquisas internas, junto do seu cliente, junto do seu público, para descobrir como que ele está se informando, qual que é o hábito de informação dele, onde ele busca a informação, quando ele está decidindo, né, uma compra, ou quando ele está apenas se informando sobre determinado produto ou serviço, qual que é a fonte que ele vai beber. Então, aqui a gente faz muita pesquisa e a gente tem os canais de compra de pesquisa, mas a gente também faz muita pesquisa em casa, né, dentro de casa, para saber como que esse cliente, como cada nicho desse de cliente está se comportando, para a gente saber o canal certo de comunicação para chegar. Do meu ponto de vista, ainda não dá para abandonar o offline, não dá para abandonar os canais tradicionais, justamente porque estamos vivendo um processo de transição onde o nosso cliente, o nosso público, que às vezes não é só o cliente que vai fazer a compra, né, mas todos aqueles que estão envolvidos na nossa cadeia, eles acessam diferentes meios, eles são diferentes, eles estão em diferentes locais e acessam diferentes meios. Então, a melhor decisão é diversificar. Então, é claro, se você tem um grande número de pessoas, né, no digital, no online, tá, desloca um pouquinho mais o seu investimento para lá, mas pense muito bem antes de abandonar um canal tradicional de comunicação, né? E aí, nessa situação de pandemia, o que mudou? O que a gente tem visto é que, de uma certa forma, esse chacoalhão, ele tem levado as pessoas a se inteirar muito mais, e muito mais, assim, entender como funcionam esses canais digitais, como eles podem ajudar as empresas, o que eles demandam, né? Porque eu disse lá, esforço, investimento, informação de qualidade, informação, nada, a gente tem visto tanto combate a fake news, né? Nunca foi tão combatido a questão das informações que não são verdadeiras, a propaganda enganosa, aquilo que ilude a pessoa. Então, informações verdadeiras, informações reais sobre aquele produto ou serviço. Então, tudo isso demanda da empresa. Então, não é só eu dormir, acordar e resolver que eu vou abrir os meus canais digitais. Isso tem que ser feito com muito pensamento, com muita estratégia, com muita pesquisa e muito estudo, para que as decisões certas sejam tomadas. Uma vez que você abriu, e hoje a diferença grande é se você faz uma mídia tradicional, exceto televisão e rádio, que é bem imediato, e no digital ele é ainda mais, porque se você produz um comercial para TV, ele tem todo o processo de produção que demanda aí semanas, meses. O digital não, segundos, né? Você lança uma propaganda, numa mídia digital, você joga uma informação lá,
em segundos ela já espalhou. Quantas vezes você já viveu essa experiência de fazer um post na sua rede pessoal e você mal acabou de postar, já recebeu uma curtida, o seu amigo, o irmão, a mãe já foi lá, já curtiu, porque estava online naquele momento, às vezes é de madrugada, a pessoa estava online, foi lá e curtiu. É muito rápido. É muito rápido. Então, o estrago também é muito grande, de uma forma muito rápida. Então, por isso, toda a estratégia, todo o cuidado, todo o pensamento, toda a coerência, né, nessa comunicação. Então, isso é um cuidado que tem que se tomar, e a gente tem visto muito isso em todos os setores, em todos os âmbitos da sociedade que a gente vive, seja na política, seja nas relações pessoais, seja nas relações comerciais, enfim, a gente tem visto como isso tem impactado. Hoje as aulas online, como as aulas online elas não puderam ser devidamente pensadas, então como isso está impactando nas famílias, como que as famílias têm reagido, né, a tudo isso que está impactando os seus dias. Vocês acham que os resultados, como vocês veem esses resultados, né? Eu tenho 2 filhos aqui estudando em casa e eu não vejo com bons olhos. Eu acho que o esforço é grande por parte das instituições para um resultado mínimo, né? Um resultado muito pequeno em relação ao esforço que está sendo feito. Então, lá, por um lado, os professores estão tendo que correr atrás dessa digitalização. Para muitos não está fácil, porque não tinham intimidade com esse meio, e aí a gente vê a outra ponta que é totalmente conectada, que nasceu conectada, né, nasceu com o celular na mão, sendo impactada por esse cenário onde você tem pessoas que estão num esforço imenso de preparação e outros que já têm tanta intimidade com esse meio que talvez esse esforço não seja minimamente o necessário que ela precisa para ser impactada e para ser motivada a estar ali. E isso acontece também com as empresas. Acho que esse paralelo a gente pode fazer com as empresas. Às vezes as empresas, elas não... o esforço que elas fazem é muito grande e quando a gente vê do outro lado, ele foi pífio, né? Ele não foi necessário, ficou longe de ser o necessário para impactar os seus públicos ali. Né? Então, a aceleração do processo de comunicação, a construção da marca no digital, muitas empresas não estavam preparadas para isso, para a construção dessa marca, como isso tem sido feito, né? Como que as empresas estão lidando com isso? Com muita dificuldade, algumas eu tenho certeza disso, e é o que a gente tem visto, e é o que a gente tem recebido de demanda dentro do nosso escritório, né? As empresas estão muito ansiosas, então o nível de ansiedade é enorme, então a gente tem que lidar também com esse nível de ansiedade, porque eles chegam assim, né, desesperados, eles querem que isso se resolva rápido e a gente sabe que não vai ser, né? Então a gente sabe que essa mudança ela demanda muitas quebras de paradigmas, ela demanda muito esforço. E às vezes, como eu acabei de dizer, um esforço inversamente proporcional ao resultado que se acontece lá no final, né? Então, isso a gente tem que deixar muito claro para o nosso cliente, a gente tem que deixar muito transparente, o processo tem que ser muito transparente para quem lida com esse tipo de situação. Uma coisa importantíssima é que todo o processo seja muito transparente. Esse cliente, e principalmente o cliente que não está acostumado com esse universo, quantos presidentes de empresas, de indústrias que a gente tem contato, que eles não têm intimidade ainda, e não é porque são pessoas velhas, não é isso, né? Porque pessoas que estão acima, às vezes, pessoas que não nasceram nessa época de conexão, não, nós jovens, né? Mas que eles não têm intimidade com esse universo. A intimidade quem tem são os filhos deles. Eles não têm essa intimidade. E agora tudo isso tem que ser mudado. Toda essa cabeça, todo esse mindset, né, tem que ser mudado, porque esses ecossistemas de comunicação que vão sendo criados, eles precisam estar perfeitamente integrados, eles precisam estar claros, e o processo para
que isso tem que estar muito claro para o cliente, porque o cliente é muito difícil para ele entender. Às vezes a gente fala, mas eu expliquei tanto, mas o cliente, não, será que ele não entendeu, né? É difícil, às vezes, para a pessoa entender. Então, gente, clareza, transparência, didática, expliquem didaticamente para o seu cliente, para o seu contato, como que esse processo vai acontecer, quantas etapas, construam isso em fases, a gente faz muita implementação em fase, olha, na fase 1 vai acontecer isso, 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 mas não é muito pouco? É necessário, a gente precisa da construção. A construção é super importante. Se você não tiver uma base muito boa, é aquilo que eu disse, no digital é tudo muito rápido. Se você se você escala muito rapidamente um processo mal construído, o resultado disso não pode ser bom, né, gente? Não tem como ser bom. Então, a base tem que ser muito bem construída, a gente precisa que isso seja, e tem que estar muito apoiada pelo seu cliente. Então, para que ele apoie, tem que estar claro, ele tem que comprar a sua ideia, a sua estratégia, e assim você construindo uma boa base, você vai escalar aí um processo de comunicação e de marketing de muito sucesso, certo? Bom, e falando de futuro, como que vai passar essa pandemia e o que vai ficar para a gente, né? O que vai ficar de toda essa experiência de comunicação e de marketing dentro desse universo agora tão digital e de toda essa velocidade que isso teve que acontecer e essas mudanças muito radicais. Então, o que vai ficar para a gente, né? Eu vejo como vai ser um aprendizado riquíssimo. Eu acho que está sendo duro passar por tudo isso em vários âmbitos, né? A gente está em casa, quem está podendo, né, ficar em casa, ou às vezes nem está podendo, mas por uma obrigatoriedade, nós aqui estamos em home office desde o dia 20 de março, estamos em home office com toda a equipe. Então, está sendo um aprendizado muito rico. Quantas empresas, ontem mesmo conversando com um fornecedor, ele, olha, a empresa já decidiu que vai voltar só em 2021, ainda não tem uma data para voltar, e vai ser escolha do funcionário. Todos os funcionários que podem trabalhar, que têm a possibilidade de exercer sua função home office, ele vai poder escolher. Então, olha a quebra de paradigma que está sendo isso, né? Olha o aprendizado que essas empresas... Quantas empresas descobriram que ela não precisa de 3 andares para funcionar, mas que ela pode funcionar em algumas salas e ter todos esses funcionários trabalhando remotamente. Então, quantas coisas a gente está vivendo que a gente vai levar para esse futuro, e não só no sistema de trabalho que está mudando, isso já era alguma coisa já previsível, né? Muitos gurus aí já apontavam para essa mudança do futuro do trabalho, que essa mudança ia ocorrer, mas a gente não imaginou que ocorreria de uma forma tão rápida e de uma forma tão brusca como foi necessário, e assim também com todos os processos dentro da comunicação e dentro do marketing. Todas as mudanças, eu tenho certeza que vão ser aprendizados valiosos, que vão mudar de uma forma para melhor todos esses processos e todas essas demandas aí que a gente tem. E outra experiência que a gente tem tido é o tom de voz das empresas também tem mudado. As empresas, às vezes, têm adotado tons de comunicação mais afetivo, né? A gente está vendo como a solidariedade tem sido necessária para mudar a vida de algumas pessoas que às vezes não tinham nenhuma perspectiva, depois de instalada a pandemia, não se sabia como isso ia acontecer, quanto tempo isso ia durar, e as pessoas ficaram sem chão. E aí veio toda aquela solidariedade para acolher essas pessoas e transformar vidas. E as empresas estão assimilando isso, sendo mais solidárias também e trazendo esse tom de voz para o seu discurso, esse tom de voz para a sua comunicação. Então, alguma coisa mais acolhedora, mais... E quem está indo para esse fronte para falar sobre isso, os porta-vozes? São os presidentes dessas empresas, que às vezes você nem via, quantas empresas a gente nem sabia quem era o presidente, agora a gente está vendo esse presidente vem, os diretores, os gestores, eles vêm para o front, eles vêm para a linha de frente da comunicação para falar
para pôr peso naquela comunicação, para que as pessoas vejam, não, não é num mundo de fake news, não, isso não é fake, é o presidente que está lá dando a sua palavra, ele está lá colocando a sua credibilidade em xeque para falar que a gente pode contar com eles. Né? Então, também um momento de muita importância dos porta-vozes, a gente tem visto aí na comunicação. Né? A integração, então toda essa comunicação cada vez mais e o marketing se integrando por um fim só. Então veja lá a questão dos aprendizados. A gente estava até agora falando das dificuldades dessa integração, mas a gente vê que isso na pandemia, a necessidade forçou algumas situações. É claro que, do meu ponto de vista, a gente ainda está longe do mundo ideal, ainda muita coisa vai ter que ser movimentada para que esses canais dentro das empresas possam estar cada vez mais juntos, cada vez mais integrados, falando uma língua só. Mas muitas mudanças já aconteceram nesse cenário por força da necessidade, né? E outra coisa que também ganhou muita importância, e a gente tem ouvido muito mais agora, é sobre a questão dos dados. Como a análise dos dados, porque antes se coletava dados, e muitas vezes esses dados eles iam lá por uma caixinha e eles ficavam ali quietinhos e não se sabia o que fazer com eles. Essa análise, então, o que fazer com isso, como monetizar em cima desses dados, tem sido discussões muito atuais e discussões cada vez mais constantes, porque é preciso. A gente está em casa, quando quem não está em casa está com a mobilidade limitada, está com o horário de trabalho limitado, o consumidor está com o seu horário de compra limitado, os e-commerces bombando, então a gente precisa entender de dados. A gente precisa saber o que fazer com esses dados para a gente estar cada vez mais próximo e melhorando a experiência daquele cliente. Né? Então, hoje também e no futuro, né? Eu estou falando aqui futuro, mas é hoje, né? O futuro é hoje, a gente já está tendo que tomar essas decisões agora, né? E a comunicação interna também cada vez mais forte e necessária. Eu bato muito nessa tecla da comunicação interna, porque quantas empresas a gente já passou pela gente com essa necessidade tão premente, tão imediata, porque você viu o funcionário descolado do processo, você viu o funcionário à parte do processo. Não, gente, o chão de fábrica tem que estar ali junto, ele tem que estar sabendo, ele tem que participar, ele tem que ter conhecimento. Se a empresa vai lançar um produto, ele tem que ter um feedback, como foi esse lançamento, como isso impactou as pessoas. Não é porque ele é chão de fábrica, ele está lá construindo o produto, ou ele é da inteligência, ele está lá desenvolvendo um serviço ou um produto, ou de software, enfim, que ele não precise saber dos resultados finais. Isso se torna cada vez mais necessário. Esse funcionário ele tem que estar engajado, ele tem que ter o mesmo discurso, ele tem que sair à tarde do trabalho dele, a hora que ele encerrar a sua jornada, ele tem que encerrar sabendo como está aquela empresa, o que está acontecendo com ela. Isso é muito importante, isso dá segurança, e segurança nunca foi tão necessária e importante como agora. A gente todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo quer se sentir amparado, abraçado, então isso tem sido muito importante, né? Então as pessoas, se fala tanto do cliente, né, tantas técnicas aí de branding, de comunicação, de vendas, que fala o cliente no centro do processo, não é o cliente no centro do processo, as pessoas no centro do processo. Todas elas, todas as pessoas com quem a empresa se relaciona, estão no centro do processo. Hoje a gente fala-se em pessoas, né? Não se fala mais somente em produto, em serviço, em processo. São pessoas. Os processos envolvem pessoas e elas que estão aí no centro de tudo isso. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trocar com vocês. Espero que tenham gostado, espero que sirva para vocês de alguma forma. Eu gostaria de deixar aqui meu contato, né? Meu contato e as minhas nas redes sociais e no e-mail. Fiquem à vontade, eu sempre atendo, respondo. Fiquem à vontade para se comunicar. Eu estou aí no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, né, em todos os canais aí de redes sociais.
vocês podem me encontrar e podem mandar mensagens, dúvidas, algo que eu possa contribuir. Eu vou ficar muito feliz de poder contribuir com vocês. Eu queria deixar esse quadrinho do Calvin, que para mim resume bem essa questão que a gente está falando dos gaps de comunicação, né? Então, como a comunicação, quando ela não é bem feita ou quando ela não está em sinergia com aquilo que a gente quer transmitir, né? As coisas, o cocô se espalha. Então, fica aí um pouquinho de humor para vocês para encerrar aqui o nosso bate-papo. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.